Oi pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre a gestação. Se você está gravidinha ou conhece alguma gestante, já manda esse vídeo para ela que pode ajudar a entender as dinâmicas geracionais que acontecem com a mulher durante a gestação. Nós somos o único portal de vida na Terra. É através de nós, é através da mulher, do útero materno, que um ser espiritual se torna um ser humano. Isso é lindo, isso é mágico, isso é um presente do Criador para nós. Então, que esse momento seja um momento muito especial para você. Eu sei que nem sempre é da forma que a gente deseja, mas já que está aí no seu ventre, já que está aí na sua barriga, faça desse momento o melhor momento para você e para essa criança, que isso vai fazer toda a diferença lá na frente. Bom, é a partir do útero que o bebê se desenvolve. A sua alimentação, é no útero que ele aprende a comer, é no útero que ele desenvolve as suas emoções, percepções sobre a vida, sua saúde física, mental e emocional. Tudo isso tem início a partir do útero materno. E isso é muito importante. É importante, inclusive, que essa mãe, que essa mulher tenha uma qualidade de vida. É claro que cada uma sabe da sua realidade, mas cuidar das suas emoções, cuidar da sua saúde, da sua alimentação, faz toda a diferença quando o bebê nascer. O bebê já aprendeu a comer no útero, o bebê já sabe como descansar através do útero. Então, essas percepções que o bebê sente na barriga, ele vai trazer aqui para fora quando ele nascer. Em torno de 60 a 70 dias antes da mulher engravidar, esse bebê já está no campo energético dela. Esse bebê já está rodeando essa mulher. Por quê? Nenhum bebê é por acaso, nenhum bebê é acidente, nenhum bebê está aqui porque você não se cuidou. É claro que a gente tem que se cuidar, mas todos os filhos estão no projeto de vida de todas as mulheres. Se no seu projeto de vida está aqui para você ter 5, 10 filhos, são esses filhos que você vai ter. Não adianta correr, não tem laqueadura que segure, não tem vasectomia que segure, anticoncepcional. Se você está destinada a ter esses filhos você terá. Seja eles qual for, seja ele qual momento for, você vai ter. Isso é uma coisa que a gente não tem como controlar. É uma coisa que está no nosso projeto de vida. A gente tem muitos meios para evitar uma gestação. A gente tem inclusive o livre-arbítrio, né? Mas cadê o livre-arbítrio nessa hora? Na hora que o filho tem que chegar, gente, ele chega. E por mais que você não esteja passando por um momento agradável, procure receber essa criança com amor. Porque hoje a gente vive num mundo onde os adultos estão muito depressivos, ansiosos, e muito isso é um reflexo da rejeição e do abandono que eles tiveram durante a gestação e seu nascimento. Isso é muito importante, é muito grave, é muito sério. Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui hoje é só uma vírgula, uma pontinha de conhecimento para que você expanda a sua consciência, para que você traga esse filho ao mundo coberto de amor, que é o que todo mundo merece, é o que todo mundo busca na vida, é ser aceito e amado pela sua mãe e pelo seu pai. Então, antes de acontecer a concepção do bebê, já existe no nosso campo morfogenético, no nosso campo energético, a alma daquele bebê já está ali perto de nós. Já está ali sondando. Então, isso se chama imprints. Eles já têm imprints de como vai ser a vida. O que essa mãe está fazendo, como que essa mãe trabalha, como que essa mãe é, como que esse pai é, esse pai e essa mãe tem algum tipo de vício, que tipo de vida que eles levam, como que eles estão. A partir antes da concepção, gente, vejam bem, esse bebê já tem uma percepção sua. Isso é muito sério. Então é muito importante a gente cuidar da nossa saúde, para que ele nasça com segurança e com saúde também. A saúde da mãe é importante para o desenvolvimento do bebê, inclusive o descanso. Tem mulheres que, quando descobrem a gravidez, têm poucos sintomas, não tem muito enjoo e levam uma vida normal. Trabalha, vai para academia, sai, vai para balada, volta tarde, dorme tarde, acorda cedo. Tem uma vida e uma rotina agitada, como se o bebê não estivesse ali. E isso causa um impacto na vida dele quando ele nasce.
Quando ele nascer, aquele horário lá que você estava na balada, ele vai ficar acordado, porque ele estava agitado. Aquele horário que você levantava de madrugada para se alimentar, ele também vai acordar para se alimentar. Isso também tem consequências, ele acaba repetindo o que ele viveu no útero. O recém-nascido, ele faz exatamente as coisas de quando ele estava no útero, ele respeita os horários. A minha mãe ia dormir 3 horas da manhã. Até 3 horas da manhã eu vou ficar acordado. Ou até 3 horas da manhã eu vou despertar. Eu vou querer mamar, eu vou chorar, eu vou fazer alguma coisa. Por quê? Ele já está naquele costume da mãe. Então a mãe se permitir descansar é muito importante, não é frescura. A gente escuta muita coisa por aí que gestação não é doença. Não é doença mesmo, mas é saúde. Então a mulher precisa estar bem, precisa estar saudável para gerar outra vida. Porque esse bebê se nutre dela em todos os sentidos. Não é só através do cordão umbilical, ele se nutre da energia dela, das emoções dela. Então, quanto melhor ela estiver, melhor vai ser para essa criança. Nós somos geneticamente 50% pai e 50% mãe. Então, os filhos são os pais. Eles são os pais todinho. Não adianta você falar, essa criança não tem nada a ver comigo. Essa criança é você. É você e o seu companheiro. Só que muitas vezes a gente não lembra como a gente era criança, né? Se a gente era muito pequenininho, a gente não lembra do nosso comportamento. Mas eles são como a gente. É metade mãe e metade pai. Então, quando você vê uma criança com um comportamento muito desafiador, a primeira coisa que a gente fala é olhar para essa mãe. É ver como que foi a infância dessa mãe. Como que foi para esse pai. Porque tá lá. É uma repetição, eles são os pais, o filho são os pais. Então, gente, eu quero deixar uma coisa assim bem clara para vocês. Se você não tá num relacionamento saudável, se você não convive com o pai da criança, se ele é afastado de você, se você não tem contato, evite o máximo que você puder de falar mal do genitor da criança. Porque a criança também é metade pai. Quando você faz uma comparação negativa, tipo, você é folgado igual ao seu pai, você é preguiçoso igual ao seu pai, você não presta atenção, você é desatento igual ao seu pai, você está dizendo, você está negando metade dessa criança, você está dizendo que ela é igual ao pai dela, não com a intenção de prejudicar essa criança, mas porque você tem mágoa, você tem raiva, você tem sentimentos negativos desse pai. E você fala dessa forma para a criança e a criança sente isso de uma forma negativa sim. Ela não aceita isso com bons olhos, porque você está falando do pai dela. E o pai dela é metade de quem ela é. Então você não pode deixar essa criança sentir esse vazio de pai. Mesmo que esse pai não esteja presente na vida dela, que ele não participe, que ele não visite, não fale mal dele para essa criança. Deixa essa criança ter a interpretação que ela quiser, até porque no futuro ela só vai aceitar esse pai conforme a aceitação da mãe. Se a mãe aceita, respeita, perdoa, essa criança vai conseguir se aproximar. Agora, se a mãe fica emanando ódio, raiva e ainda fazendo essas comparações negativas, a criança vai negar metade de quem ela é. Ela vai crescer frustrada, com autoestima baixa, com uma timidez excessiva, que parece aquele bichinho do mato que quando vê gente sai correndo. Ela vai se sentir muito mal com essa comparação. Então, mamãe, se você tá num relacionamento difícil, evite falar mal do seu parceiro pro pai, evite falar mal do pai da criança para ela. Para isso não ter prejuízos para o seu próprio filho, porque ele não tá nem ouvindo. O prejuízo é sempre da criança. Quando a gente está grávida, acontece como se fosse um download no nosso sistema. Por que um download? Quando a gente está lá na barriga da nossa mãe, a nossa mãe teve as emoções e as percepções dela. Ela sentiu medo, ela não queria aquele momento, ela estava frustrada, ela estava num momento difícil, ela já tinha outros filhos, estava financeiramente apertada, era uma vida difícil que ela estava ali levando, não estava com o companheiro, enfim, tem N motivos, né, que você sabe, que você imagina aí. Aí você estava lá no útero da sua mãe, você sentiu tudo que ela sentiu,
você percebeu tudo que ela percebeu, você ficou registrado ali nas suas memórias. Só que passou o tempo, você nasceu, você foi amada, você cresceu, agora é a sua vez de ter um bebê. Você tá super feliz, você desejou esse bebê, só que de repente tudo que a sua mãe sentiu vem à tona em você. Porque é este o momento em que a caixinha do download da gravidez abre. Você começa a sentir o que a sua mãe sentiu. Você começa a ser tomada por um medo, por uma insegurança que você não sabe de onde vem. Que isso não faz parte de você. Você queria esse filho, você planejou, e agora? Por que você está morrendo de medo? Tem mulheres que morrem de medo de morrer durante o parto, tem medo do parto, acha que vai acontecer alguma coisa com ela, acha que ela vai perder o bebê. Mas você tá saudável, você tá bem, tá tudo certo. Só que a sua mãe sentiu o que a sua avó sentiu. E a sua avó sentiu o que a bisavó sentiu. E isso pode ser sentido até 7 gerações passadas, e passando de mulher para mulher, aquele momento da gravidez. E você não tem a menor ideia de onde está vindo esses sentimentos, de onde está vindo esse medo, esse pavor de ter o bebê. Você acha que você vai morrer no parto, você está muito insegura, você chora desesperadamente, você tem crises de ansiedade e você não sabe por quê. É por causa disso aqui. Eu trouxe até um brinquedinho para interpretar, porque eu sei que é difícil a gente entender. É como se você fosse esse pontinho aqui, e aqui atrás estão as suas ancestrais. Todas as mulheres que vieram antes de você. Sua mãe, sua avó, sua bisa, sua tataravó, enfim. Até 7 gerações atrás você pode estar representando esses medos. São medos que vão passando de geração em geração. E é muito comum isso acontecer. Mas isso tudo pode ser ressignificado. A gente tem como voltar nas memórias intrauterinas e descobrir o que aconteceu. A gente não sabe como é que foi o parto da nossa bisavó, por exemplo, né? Mas a gente tem como acessar o que ela estava sentindo naquele momento. Talvez a nossa bisavó morreu no parto. Talvez a nossa bisavó teve perdas gestacionais, teve perdas gestacionais e a gente não sabe. Por quê? Ficou lá atrás, não foi contada essa história não foi passada de geração em geração e a gente não sabe que a nossa bisavó perdeu um filho no parto, porque no tempo delas não tinha nenhum tipo de recurso e de condições que a gente tem hoje. Hoje a gente faz pré-natal, faz ultrassom, tem nosso bebê no hospital, a gente tem um suporte avançado hoje para ter um filho com segurança, mas naquela época a gente não tinha. Elas não tinham, e elas tinham muitas perdas gestacionais, sim. E se você sofreu alguma perda gestacional, algum aborto, seja espontâneo ou provocado, é normal que você geste essa criança com medo e com insegurança. Com medo que aconteça alguma coisa com seu filho. E esse medo tem um impacto na vida da criança. Essa criança vai nascer como? Ela vai nascer com medo. Ela vai nascer com medo, ela vai ser aquela criança que fica grudada em você 24 horas, que chora o tempo todo, que não desgruda de você, que não quer sair do peito para nada. É uma criança que pode sofrer com excessos de cólicas, problemas intestinais, prisão de ventre, porque o intestino guarda todo o medo que a gente sente. Então, quando essa criança tiver um pouquinho maior, lá na fase dos 2 anos do desfraude, ela vai morrer de medo de usar o piniquinho, ela vai morrer de medo de tirar a fralda, ela vai morrer de medo de tudo, porque você gestou ela com muito medo. E isso acontece muito, não é um caso isolado não. A maioria de nós passa por isso, é que a gente não sabe o porquê. A gente não sabe o porquê que a gente está sentindo isso, pra gente não tem sentido naquele momento. A gente não sabe por que a nossa criança está apresentando aquele comportamento. A gente não sabe, porque é tudo inconsciente. E também ninguém nunca me contou. Alguém já contou para vocês isso que eu tô falando agora? Não, eu vim descobrir isso na raça. Por quê? Se eu tô aqui conversando com vocês sobre isso, é porque eu também já passei pelas minhas dificuldades.
Então, se eu não tivesse olhado para as minhas dificuldades, se eu não tivesse passado pelas dificuldades que eu tive, eu não estaria aqui tendo essa conversa com vocês. O pai também passa por esse processo. É diferente, né? Porque ele não tá grávido. Mas o pai também sente as memórias da mãe dele. O que acontece com o homem? O homem também sentiu, igualzinho a você. Quando ele estava lá na barriga da mãe, sentiu as percepções da mãe. Mas ele é homem, ele não engravida. Então ficou ali, no inconsciente dele, no subconsciente dele, registrado aquelas sensações que a mãe dele teve. Aí quando ele tem uma companheira, a gente fala que o homem está grávido junto. Ele começa a sentir enjoo. Tem muitos homens que sentem enjoo, que sentem dores, que sentem desejos. Ele está representando as memórias da mãe dele, não são as suas. Às vezes a gente acha, ai, meu marido está sentindo isso, aquilo, porque eu também tô. Não é sobre você, não é porque você está sentindo, ele está sentindo o que a mãe dele sentiu. Ele está sentindo no corpo e é real. Tem homens que sentem até as dores físicas, dor nas costas, dor na bexiga, os incômodos da gravidez. Eles sentem, sim, é real a dor deles, porque eles estão representando a mãe deles. Naquele momento que você engravidou, a caixinha dele também se abriu de downloads de gestação, e a gestação foi de quem? Foi da mãe dele. Outra coisa que acontece, que é muito comum, não é raro, são os homens abandonar suas mulheres grávidas ou logo após o nascimento. Por quê? Isso, gente, é muito além de falta de caráter, de má índole, é muito além de tudo isso que a gente escuta e que a gente pensa, né, na nossa mente racional por aí. Lá, antigamente, lá atrás, o avô, o bisavô dele, o pai dele, a gente não sabe como que viveu, como que foi para ele esse momento de ter um filho. Às vezes era o sonho do seu parceiro ter um filho, mas quando você engravida logo após o nascimento, ele vai embora. Ele não aguenta. Por quê? Porque por causa disso aqui, ó. Ele está sendo leal ao sistema familiar dele. E o sistema familiar dele fala muito mais alto do que o relacionamento que ele está vivendo agora. Ele, como se ele tivesse uma lealdade aos seus antepassados, ao seu pai que abandonou a sua mãe e teve que criá-lo sozinho, ao seu avô que era um homem alcoólatra, por exemplo, e nunca estava presente em casa, não queria saber de cuidar de filhos, só de ficar no bar e na vida, ao seu tataravô, que teve lá 20 filhos e não se importava com nenhum, porque era obrigação da mulher cuidar e criar. Então, por trás desse comportamento, tem muita história oculta, muita história inconsciente que a gente não tem a mínima noção e que a gente não compreende, né? Porque a gente não entende como que ele queria tanto esse filho e agora ele vai me deixar aqui sozinha com a criança, vai pagar pensão e vai embora. Acontece muito. Mas esses homens, eles também precisam ser olhados, eles também precisam de cuidados. É muito difícil um homem que olha para isso e aceita ser tratado. Mas é possível, gente, quebrar esses pactos com a família, com os ancestrais. É possível que esse homem quebre esse pacto com a família dele. Não, eu quero ser leal à minha família atual, que é a minha esposa e aos meus filhos. Eu quero construir uma família saudável, sólida. Eu não quero repetir o que o meu pai fez. Eu não quero repetir o que o meu avô fez. Eu não quero fazer igual ao meu bisavô. Eu quero uma vida diferente para mim, para os meus filhos e para minha família. Isso é possível fazer, só que ele precisa aceitar e olhar para isso. Então, gente, só um minutinho. Outra coisa muito importante que eu queria falar aqui para vocês é a conexão que você pode fazer com o seu bebê. O seu bebê é um ser consciente, não consciente da forma que a gente está conversando aqui agora. É um ser consciente porque ele já tem uma alma, ele já tem uma história, ele já tem uma consciência. Então, você conversar com seu bebê no ventre pode ajudar muito ele a crescer e ele a se desenvolver. Por quê? Acontece muito durante a gestação
Uma gestação, por exemplo, que foi rejeitada. O bebê fica ali, quietinho. Muitas vezes o bebê não se nutre adequadamente. Aí você me pergunta como? Se é pelo cordão umbilical. Sim, acreditem, ele pode sim, de forma consciente ou involuntária, enrolar o bebê o cordão umbilical no pescoço e chegar menos nutrição para ele não ganhar o peso suficiente para se nutrir. Ele pode ter algum mau desenvolvimento nos seus órgãos e isso pode gerar que lá no futuro ele venha precisar nascer e fazer uma cirurgia, de alguma intervenção médica logo no princípio da vida. Essa conexão com a mãe, ela é muito poderosa. A voz materna, o comando materno para o seu bebê é muito poderoso. O bebê escuta e ele respeita. Você precisa conversar com o seu bebê para que ele se sinta amado, aceito, querido por você. Por mais turbulenta que esteja a sua vida nesse momento, é importante você falar para ele que não é sobre ele. Que não é por causa dele que você está passando por tudo isso. Que você já estava com essas dificuldades. E que ele é bem-vindo na sua vida. Fazer uma conexão diária com o seu bebê faz diferença para ele. Tire alguns minutos do seu dia para fazer isso. Poucos minutos, 5, 10 minutinhos. Você pode colocar aqui, as mãos na sua orelha, fechar os seus olhos, entrar num estado meditativo, de calma e conversar com o seu bebê. Abrir a boca mesmo e falar com ele, conversar com ele. Isso pode fazer diferença na hora do seu parto. Às vezes é um bebê que está sentado, não está numa posição adequada para nascer. Você pode conversar com ele. Se ele ainda tiver espaço na barriga para virar, para fazer um movimento de ficar encaixado, ele vai fazer. Se você fez um ultrassom e o seu bebê está lá com o cordão umbilical enrolado no pescoço, você pode fazer essa conexão com ele, pedir para que ele desenrole esse cordão, que é seguro ele estar ali, que você está ali para proteger e para zelar por ele. Se o seu bebê está com baixo peso, você pode conversar com ele, pedir para ele se nutrir. Diga a ele que ele está no direito de se nutrir, de ganhar peso, de crescer e se desenvolver da melhor forma possível. Que você autoriza ele a se nutrir de você, do seu alimento, da sua energia, do seu amor. A nutrição emocional é tão importante quanto a nutrição de alimentos. E tudo isso você pode fazer ainda no útero. No meu e-book que eu desenvolvi para ajudar os comportamentos desafiadores das crianças, eu tenho uma parte lá que é especialmente para gestante, porque se você pode melhorar muita coisa ainda na gestação, antes da criança nascer. E nesses comandos tem tudo isso. Eu ajudo as mães a trazerem as frases prontas para o seu filho crescer e se desenvolver da melhor forma possível. Se você tiver interesse, você pode me chamar, que eu te envio. Outra coisa, o parto. O parto, ele precisa ser respeitado o momento do bebê. É claro que se for uma emergência médica, se você tem algum problema de saúde, se você precisa de uma internação, se o parto precisa ser de emergência, gente, não pensa duas vezes. Vai lá e faz o que tem que ser feito. Faz o parto. Faz exatamente a orientação do seu médico. Ele está lá para isso. Para garantir, para zelar a sua vida e a vida do bebê. Mas o nosso corpo e o bebê sabe a hora de nascer. E a hora de nascer do bebê, ele vai dar sinais, você vai entrar em trabalho de parto, a bolsa vai estourar, vai ser de uma forma natural. Agora, quando a gente planeja um parto, por exemplo, meu filho vai nascer tal dia, mas o aniversário da minha mãe é 5 dias antes, do meu marido, do meu outro filho, eu quero que seja naquela data, porque você quer homenagear alguém. Aí você escolhe a data, vai lá, marca uma cesárea, e nem tá na hora do bebê nascer. Ele queria nascer daqui a uma semana, daqui 10 dias, não naquele dia que você escolheu. Nesse momento, o bebê já cria crenças na vida dele, de que ele precisa de ajuda. Ele precisou de ajuda para nascer. Você escolheu a data dele nascer. Sabe o que vai acontecer com essa criança? Vai ser uma criança que precisa de ajuda para completar suas tarefas no dia a dia.
que precisa de ajuda para tudo, que não faz nada sozinho, aquela criança que sabe fazer, mas ela faz questão de pedir ajuda, porque foi assim no nascimento dela. Ela sabia nascer, mas você antecipou, você quis escolher a data, então isso já formou uma crença nela. Eu preciso de ajuda para concluir as minhas tarefas. Eu não consigo fazer sozinho, eu preciso de alguém. Aí você se torna um adulto que não consegue terminar aquele curso que você começou, que não consegue concluir aquele trabalho que você iniciou, que não consegue terminar nada, que está sempre procrastinando, porque você precisa de ajuda para tudo. Então, não se culpe se você precisar fazer. Se você precisar fazer, faça, porque isso tem conserto também. É possível a gente ressignificar as memórias desse bebê e trazer para ele que aquilo foi necessário para a vida dele, que aquilo foi importante para garantir a vida dele e a sua, e mudar essa crença de lá do útero, de lá do nascimento dele. Então, o que você precisar fazer no seu parto, você faça, que tudo é possível consertar depois. Bom, gente, esse vídeo foi só para esclarecer um pouquinho, o mínimo, das dinâmicas que acontecem durante a gestação. É muita coisa que acontece, é um turbilhão de emoções. É uma emoção atrás da outra, uma novidade atrás da outra. Principalmente se você é mãe de primeira viagem, é tudo novidade, né? É tudo incrível, é tudo muito intenso. Eu sei que é difícil a gente se controlar, é muita emoção, a gente fica muito sensível, né? As coisas que a gente escuta por aí deixa a gente muito sensível, muito feliz, muito triste, é uma intensidade muito grande. Então, se você conhece uma gravidinha, dê muito amor, muito carinho. Quando o seu bebê nascer, trate seu filho da melhor forma possível, com todo amor, sabe? Não acredita no que as pessoas falam pra você não, que a criança faz mimo, faz birra. Recém-nascido não faz birra pra ninguém, gente. Bebê não faz birra pra ninguém. O bebê chora porque ele quer o colo e a proteção da mãe. Quanto mais perto da mãe ele estiver, mais seguro ele se sente. Ele se sente seguro para dormir, ele se sente seguro para mamar, para passar o dia. Se ele pudesse, ele passava o dia inteiro no colo da mãe. Se você puder, dê colo, dê muito colo para o seu filho, porque passa muito rápido e eles não fazem isso por birra, gente. Eles não choram por birra, eles choram porque eles estão com medo, eles estão inseguros. Você também ficou com medo, você também ficou insegura e eles só estão refletindo isso. E a melhor forma de acalmar um bebê é dando colo para ele, é trazendo ele para perto de você. Quando a gente coloca o bebê para mamar, coloca ele no nosso colo aqui pertinho, eles escutam a batida do nosso coração, que é o som que eles ouviam durante a gestação. Quando eles estavam lá dentro do útero, era esse som que eu via, e é esse som que traz acalento para ele. Então dê muito colo, dê muito cheiro, dê muito mimo. É uma fase que passa muito rápido e que vale a pena a gente curtir isso de perto, a gente estar junto. Eu espero ter contribuído um pouquinho com vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem me chamar que eu respondo todo mundo com o maior prazer. Até mais!